Salve galera! Caso curta o conteúdo, se inscreva, curte e compartilha se puder. Tamo junto! É o seguinte, você tem mais ou menos um time, claro que isso não é rígido, mas você tem mais ou menos um time de 90 dias, 3 meses, para ressignificar seu luto de uma pessoa muito querida que você teve. Se você não consegue isso nesse time, por exemplo, voltar a trabalhar e seguir uma vida regular, apesar da saudade, da dor, da falta, você precisa de ajuda. Porque naquele momento você está num nível de fragilidade tão grande que o processo dessa instância viva, que é a depressão, ela começa a lhe assolar. E a depressão, ela tira a vontade de fazer tudo. A depressão, ela começa a se aproximar de você sutilmente. E se aproximar de você sutilmente. E a vivência de situações de frustração, que é uma coisa também que abre fragilidades, ela pode gerar depressão. Então, assim, respondendo a tua pergunta, a nossa estrutura neuronal, os nossos neurônios são células especializadas, inclusive a gente vai poder falar mais para frente sobre os neurônios espelho. Nossos neurônios, de algum modo, eles são preparados e especializados para ser sensível a tudo que acontece ao nosso redor. E para ser sensível a tudo que acontece dentro da gente também. Como assim? Os nossos neurônios são sensíveis ao som, ao que a gente ouve. É sensível ao que a gente come. É sensível à emoção que a gente vive. É sensível à luz que nos ilumina. Então, é sensível ao calor do sol. Que eles reagem de alguma forma. Eles reagem de alguma forma a tudo que está acontecendo ao nosso redor. E não só a coisas que são palpáveis e visíveis, a questão tátil, as questões sensitivas, as questões gustativas. E os nossos neurônios, por exemplo, são especialistas em serem sensíveis a pensamentos. Isso é muito foda. E aí, nessa hora, eu recebo paciente no consultório, eu estou com muito pensamento negativo. Eles estão me atordoando todos os dias, eu não sei o que fazer. Eu estou me sentindo muito mal, porque eu estou pensando todo dia na morte da minha mãe. Eu amo minha mãe, eu não quero que minha mãe morra. Eu vou impactando a pessoa. E esse pensamento é seu? Como assim? Está na minha cabeça? Esse pensamento é seu? Mas como assim? Está na minha cabeça? É meu, não é? Está na minha cabeça. Não, esse pensamento pode não ser seu. Esse pensamento pode não ser seu. Nem todo pensamento que passa na nossa cabeça é nosso. A depressão tem a capacidade de gerar pensamentos negativos e você precisa ter a habilidade de muitas vezes entender que é como aquele dia que você está esperando tomar um banho de sol na praia, no rio, na beira da piscina, e aparece uma nuvem mais escura anunciando a possibilidade de uma chuva e você aguarda um pouquinho e ela passa. Pensamentos negativos, eles povoam o nosso cérebro, a nossa mente, mas eles podem passar. E se você resistir muito, ele persiste. Freud descobriu isso. Tudo que você resiste, persiste. Então perceba que o tempo inteiro aqui na conversa eu vou ficar fazendo uma associação entre o que eu chamo de terapia raiz, voltado para esse processo da tecnologia. Porque tem uma visão dentro do nosso trabalho que diz que remédio, procedimento, qualquer coisa, por mais tecnológica que seja, nunca vai processar pensamento. Mas o diálogo, a relação interpessoal, respeitando, você fazendo um vínculo terapêutico com alguém, de um ser humano como apenas outro ser humano, que se trabalhou terapeuticamente, que fez a terapia do exemplo, que fez a terapia de casa, você se conecta mentalmente com o outro. Essa conexão ainda está muito mal explicada, mas ela está muito além das relações do Wi-Fi, do Bluetooth entre uma cabeça e outra. Quer ver que coisa fantástica? A maior tecnologia da educação, do aprendizado, Lutz, é a didática. Você é um professor, por mais simples que seja, de matemática, do ginásio, lá de uma cidadezinha do sertão do Ceará. Ele cria um método e desenvolve a cabeça de pessoas a aprender aquela lógica baseada em códigos de letras e números. Isso é fantástico. A didática é uma das grandes tecnologias que o ser humano conseguiu descobrir, que simplesmente é a transmissão de conhecimento há muito tempo rolou. A gente já fazia o Bluetooth via didática há muito tempo, cara. Muito tempo. Entende? Entendi. E aí, para fechar essa lógica, pensando na depressão, o neurônio, por ser sensível a esse processo, muitas vezes a gente se acostuma e começa a ter benefícios imediatos. E a gente vai falar muito aqui sobre essa lógica de benefícios imediatos, porque é a lógica da drogadição,
Então você começa a ter uma identificação com o seu processo de adoecimento, porque você começa a ter vantagens. E se você tem vantagens, o neurônio entende que aquilo é um prêmio e ele tende a repetir o comportamento. Então a via de mão dupla é um processo que está interligado de forma holográfica. Então um neurônio ele é a parte de um todo, mas ele é capaz de projetar o todo, entende? Entendo. Isso é holográfico. Se você pega um filme fotográfico tradicional e revela, você vai revelar o pedaço, o braço, a cabeça de alguém. Mas se você pega um holograma, qualquer pedacinho cortado vai projetar o todo. Nós somos holográficos. O cérebro é holográfico, entende? O neurônio é holográfico, do ponto de vista dessa abordagem, né? Eu vou sempre falar do ponto de vista dessa abordagem, porque eu não quero chamar a atenção de nenhum hater, eu quero simplesmente falar daquilo que vem de dentro do trabalho que a gente faz. Eu quero falar dessa psicologia que está atrelada o tempo inteiro a um processo tecnológico, mas que ela pensa nessa previsão humana, nessa relação calorosa entre pessoas e nessa missão o tempo inteiro de devolver pessoas ao caminho da felicidade.